Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Uma excelente semana para você nessa segunda-feira. Seja uma semana muito abençoada, com muitas oportunidades para você, tá certo? Bom, vamos lá falar de Copa do Brasil e de eliminatórias, né? Porque essas eliminatórias entram na sua última rodada, amanhã, mas tem sido uma dor de cabeça para alguns clubes, ou pelo menos promete ser. Estou falando, por exemplo, de Cruzeiro, Bahia, Botafogo, que tem confrontos difíceis. Corinthians, nem vou dizer aqui, que também tem jogadores convocados, mas já encaminhou a sua classificação diante do Atlético Paranaense. Então, talvez os convocados não façam tanta falta e parte dos convocados do Corinthians, né, principalmente o Hugo, goleiro, não é titular na seleção brasileira, então vai jogar normalmente. Memphis, aí já é outro departamento, acredito que não tenha condições. Mas mesmo assim, é um problema, mesmo o Corinthians tendo já garantido aí a vantagem em Curitiba, é um problema para os clubes que disputam quartas de final de Copa do Brasil, vendo aí jogadores importantes sendo convocados e provavelmente não vão atuar nesses jogos para lá de decisivos. A gente vai falar sobre isso e também do acesso do Santa Cruz. Alô, Santinha! Tirou onda, hein, cara? Acabou o calvário do Santa Cruz na Série D, numa Arena das Dunas lotada. O Santa conseguiu o empate Salvador. Agora vai disputar a Série C, agora vai ter pelo menos um calendário estável. O Santa Cruz que viveu aí um inferno astral nas últimas temporadas. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Ou você que curte o canal Dois Toques, a Casa do Futebol, e é claro, curte fazer suas compras na internet, no conforto de seu lar, do seu smartphone, onde você estiver, pela Amazon. Agora você pode unir essas duas paixões no vídeo do Dois Toques, esse vídeo mesmo. Na descrição aqui do vídeo você tem o link da Amazon para poder fazer as suas compras usando o nosso link de afiliado da Amazon. Você ajuda o Dois Toques a crescer ainda mais, faz as suas compras tranquilamente. A gente desde já agradece essa moral de vocês. Bom, vamos lá. Data FIFA. Pô, data FIFA é bom, porque os times descansam e tal. Depende. Depende se você não tem jogadores convocados. E se você tiver jogadores convocados, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Vou separar aqui alguns jogadores, não vou falar de todos, né? Mas, por exemplo, o Cruzeiro, ele tem uma excelente vantagem diante do Atlético Mineiro. Mas o Fabrício Bruno pode ser titular nesse jogo contra a Bolívia. E não é um jogo a nível do mar. É jogo 4.000 metros de altitude. O desgaste é muito maior. Então, se o Fabrício Bruno for titular, dependendo da minutagem, tem condição de jogar contra o Atlético Mineiro. Não tem a menor condição de jogar. O Caio Jorge foi para a seleção, entrou no jogo do Maracanã, sentiu a musculatura, já não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Então o Cruzeiro, a data FIFA, trouxe mais problemas do que coisas boas. Descansou os jogadores, etc. e tal, mas o Atlético Mineiro também. A questão é que o Cruzeiro perdeu 2 titulares, principalmente se o que a gente viu na escalação do último treino do Carlo Ancelotti for levado a ferro e fogo. Aí nós teremos alguns jogadores que atuam em semifinal de Copa do Brasil, em quartas de final, de Copa do Brasil, titulares da seleção brasileira. Aí eu acho que está faltando um pouquinho de sensibilidade. É claro que cada um quer ver o seu, né? O Carlo Ancelotti quer ver o seu lado. Testar jogadores, o máximo de jogadores possível. O clube gostaria de nem ter cedido o atleta para poder preservar, principalmente em se tratando de vaga para a semifinal de Copa do Brasil. Tem 2-0 encaminhado, mas é um clássico, não tem nada garantido, o Atlético Mineiro vem de ânimo novo, treinador novo, enfim, um problema aí para o Cruzeiro sem o Caio Jorge e sem o Fabrício Bruno se jogar de titular na Bolívia. Outro que pode ter problemas é o Bahia. O Bahia tem o Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira, e o Santiago Arias, convocado para a seleção colombiana, né?
Então vamos ver se ambos terão minutagem nesses jogos contra a Bolívia e contra a Venezuela. A Colômbia pega a Venezuela, o Brasil pega a Bolívia. O Jean Lucas pode ser um dos jogadores testados, mas não acredito que seja titular, né? Então vamos ver se vai ter minutagem suficiente para não jogar, para não ter condições de jogo a partida contra o Fluminense no Maracanã. Enfim, o intervalo é muito curto e acho que o Rogério Ceni está torcendo para que o Jean Lucas, se entrar, tenha uma minutagem mínima, né? E mesmo sem jogar, o desgaste já é muito grande em El Alto. Outro é o Botafogo. O Botafogo que tem Savarino, um dos principais jogadores, e Vitinho. O Vitinho também, no último treino, jogou parte de titular. Na segunda parte, o Wesley entrou, então o Ancelotti fez opções ali, né? A primeira com o Vitinho, depois na segunda parte do treino o Wesley começou jogando. O torcedor do Botafogo quer que o Wesley continue jogando. Se o Vitinho entrar, que entre ali 15, 20 minutos no máximo, né? Enfim, é um problema. Não que o Matheus Ponte não tenha condições de jogar contra o Vasco. Já foi testado em ocasiões bem mais complicadas com a camisa do Botafogo. Mas o Vitinho é o titular. O Vitinho é o titular. É o pilar ali da defesa no lado direito, né? E o Savarino? Se o Savarino tiver uma altíssima minutagem, vai ter um dia só para descanso, muito difícil que possa jogar diante do Vasco da Gama. Então, a torcida do Botafogo só quer que a Venezuela vá para a Copa, mas que o Savarino, de repente, jogue só o primeiro tempo, ou não comece o jogo, entre no segundo. O torcedor do Botafogo está vendo o seu lado, né? Está vendo o seu lado. E acho que os treinadores da seleção, talvez o próprio jogador tenha que ter esse feeling. É claro que o jogador quer jogar. O Vitinho quer jogar, o Savarino quer ir para a Copa. Então, o pensamento desses caras está exatamente nas eliminatórias. Não é aquele jogador que sabe que não é titular e se vai entrar, pede para entrar um pouquinho depois ou pede para nem jogar. Então, ele pode se queimar também com o treinador, né? Pô, o cara não está com a cabeça aqui, tá? Mas é muito difícil para o clube, mais ainda, fico pensando no Botafogo, perdendo um Savarino e um Vitinho para um confronto decisivo. Não dá, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã tudo será definido, minutagem de jogador, enfim. E a gente vai falar muito de eliminatórias ainda, tá? Eu quero parabenizar, da mesma forma que no vídeo de ontem parabenizei o América do Rio de Janeiro. O América de Natal não conseguiu a classificação para a Série C. Deu Santa Cruz, a torcida coral em festa no Brasil inteiro, em Pernambuco e em Natal. A Arena das Dunas ontem lotada. Até os 35 minutos o América de Natal estava levando para os pênaltis e o Santa Cruz conseguiu o empate que garantiu o acesso à Série C. O Santa Cruz viveu um inferno astral, ficou sem agenda. Teve ano que o Santa Cruz ficou sem campeonato, não jogou nem a Série D. Para um time do tamanho do Santa Cruz, inadmissível. Agora pelo menos o Santa Cruz sai da Série D e volta a ter um calendário nacional estável para se reconstruir, né? Se reconstruir. Como SAF agora, tomara que o Santa Cruz consiga alçar os voos necessários para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, beijo grande no coração de vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.